Beleza? Tranquilo? Sob controle? Vambora. Bom dia. Bom dia, mais um lindo dia. Aliás, essa semana foi uma semana de lindos dias. Não choveu. Nada em nenhum lugar que eu estive. Bom dia, minha casa que eu deixei a janela aberta. Mas tudo bem, a mulher já chega daqui a pouquinho. Minha casa, minha vida, onde moram duas das pessoas que eu mais amo na minha vida. A sorte que eu tenho de ter essa família maravilhosa e que me impulsiona a ser uma boa pessoa, a tentar ajudar o mundo a ser melhor, mesmo que da minha forma insignificante, mesmo que sendo aquele beija-flor pondo água no bico e tentando apagar um incêndio numa floresta. É isso que eu realmente às vezes sinto. Não tem importância. Eu acho que o exemplo dá mais do que o conceito físico para que outras pessoas, outros beija-flores e talvez alguns pássaros de bico maior possam ajudar. Mas sei lá, meu poder de influência é extremamente pequeno, mas que eu possa influenciar relativamente com bons valores quem eu amo e que ficará depois de mim, ajuda um pouco. Espero que ajude um pouco. Hoje é sexta-feira. Sentiram minha falta? Fiquei um dia sem postar por causa do momento. Se eu acreditasse nisso, né? Eu gosto de usar um termo de algo que eu efetivamente não acredito. Estamos passando pelo inferno astral do carro. E eu não tenho dúvida que se eu perguntar para algum guru astrólogo, né? Não estou atacando o guru astrólogo, mas aquele lá, né? De preferência, ele vai me dar uma explicação de Marte sobre Saturno, sobre Netuno, vai perguntar o ano de fabricação, se possível o mês de fabricação do meu carro, porque sabe como que é, né, cara? É uma ciência, né? Então essa ciência tem variantes para tudo. E é legal porque ela sempre se justifica. Não sei se você já notou que a semelhança de argumentos com algumas outras vertentes metafísicas, né? E aí ontem eu tive que usar meu dia para cuidar de algumas coisas do carro. Já falo sobre isso. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 5 de abril de 2019. Hoje amanhecemos nessa linda manhã mais uma vez. Hoje mais quente, mais calor, mais gostoso. E mais gostoso para andar assim de moto logo de manhã, sem sequer um suéter fino. E já disse sobre minha paixão de andar de moto. Eu adoro andar de moto. Muitas vezes eu gosto de trabalhar pela rotina de ter que andar de moto todo dia. E também agora trabalhando um pouco menos longe, né? Um pouco mais perto. Tira aí 10, 15 minutos do que eu andava normalmente. Eu tenho sentido falta disso. É isso, cara. É assim que funciona. É realmente gostar, é realmente ter um passatempo gostoso, um hobby gostoso, um lazer gostoso e, além de tudo, usar isso para poder, como condução obrigatória diária todo dia, né?
Eita, nós aqui esse puta perigo aqui. Aqui tem que ser muito devagarzinho. Essas pedrinhas, esse cascalho na pista, numa descida íngreme, é a pior coisa que pode existir para uma motoquinha. Bom, cara. Nossa, hoje parece que eu saí um pouco mais cedo. Isso é bom, né? Isso é bom. Mais chance de ter um lugar. O lugar que eu mais gosto de colocar a moto ali na frente do trabalho. Então, ontem eu tô com um problema de algumas semanas atrás ter estourado o cabo do freio de mão do meu carro. Levei o carro pro meu amigo Sidney ver e ele constatou rapidamente que havia quebrado mesmo. E naquele momento, no dia que eu fui lá mostrar para ele, a gente já encomendou a peça. Demos uma pesquisada em vários lugares. E aí eu te falo sobre Fiats. Até pouco tempo atrás, não sei se eles já resolveram isso. Mas é complicado lidar com esse aspecto da Fiat. Eu adoro o meu carro. Eu realmente, o meu carrinho, meu estilinho 2003 veinho, é um carro que é assim, eu digo muito tranquilamente, é o carro mais gostoso que eu já tive de dirigir. É um carro macio, gostoso, é um carro espaçoso, é um carro, cara, é tudo gostoso. Mas realmente manutenção para ele é uma coisa que, fora aspectos práticos de uma mecânica às vezes um pouquinho complicada num lugarzinho ou no outro, que a Fiat parece que gosta de inverter questões só para ser diferente dos outros, existe um aspecto muito interessante na Fiat, e isso é consenso. Isso é consenso. É que existem 4, 5 peças diferentes para o mesmo modelo de carro. A gente tem a impressão que eles fabricam os carros assim. Ah, pega aquela ali, vê se serve. Aquela peça, vai, um cabo de freio de mão, por exemplo. Ah, pega aquele ali. Ah, entrou, beleza então, encaixamos. Então, às vezes fica muito difícil procurar certas peças. Eles têm que ficar rodando em autopeças, ligando, procurando, pesquisando, buscando. E acaba tendo muito trabalho. Muitas vezes você acaba precisando tirar a peça ruim, levar ela com você para que quando você comprar, você já fazer a comparação. Porque senão você corre o risco. Tá lá, é a mesma Fiat estilo 2003 1.8, 8 válvulas e tal. Tá tudo lá na mesma peça, só que você tem 2, 3, 4 diferentes. E são diferentes mesmo. Beleza. Aí meu camarada já comprou aquele dia, a gente já marcou pro sábado passado a gente fazer a troca. É uma troca chata de fazer. Você tem que tirar várias peças debaixo do carro, várias partes debaixo do carro para poder passar aqueles benditos cabos, e é um par, né? Direito e esquerdo. São coisas geniais, assim, mas enfim, deve dar maior resultado aí. E aí ele colocou sábado passado, entre 9 da manhã e 3 da tarde, ele trabalhou no meu carro. Ele e os meninos da oficina, 3 e pouco da tarde, um trabalho super cansativo, super chato. Ele trabalhou muito, eles trabalharam muito. E tentaram e não conseguiram dar freio pro carro. Não, ficou sem freio de mão.
E ele chegou à conclusão óbvia, que ele tinha feito isso num outro carro, num outro dia, de que, ó, não está dando porque não tem ajuste. Vai ter que trocar os tambores e as lonas. Não dá ajuste. Beleza, vamos marcar outro. Aí marcamos outro, como essa semana a Glaucia está mais tranquila, marcamos para essa semana eu levar o carro. Ficou combinado de eu levar ontem, quinta-feira, de manhã. E o combinado era eu levar e ele me levaria para a estação de trem. E aí eu cheguei lá às 8 e pouquinho, ele chegou perto das 9, 8 e meia mais ou menos, 8h40. E nesse ínterim deu tempo de eu desistir de ir trabalhar. Não por nada, nenhum... Eu tô errado, tá? Eu tô errado. Mas me bateu um desânimo lascado. Já tem o fato de eu ser meio estranho nessa área, de eu não ser um apaixonado pelo que eu tô fazendo, em comparação com o que eu era, com o que eu fazia. Mas, enfim, é o que temos e é o que traz sustento, conforto e o que é necessário para dentro de casa. Não posso reclamar, mas às vezes dá um desânimo. E aí, cara, quando eu trabalhava lá na Santa Cruz, era pegar o trem em Pirituba, descer na Barra Funda, fazer a baldeação para o metrô de algumas estações até a Sé, e da Sé pegar o outro. Era duas baldeações, mas duas baldeações leves e curtas. Agora, para essa, que é trem numa outra linha, é pegar o trem em Pirituba, ir para Barra Funda, da Barra Funda voltar para Osasco, dá seta! Seta! Caraca! Não façam isso, gente. Dando a seta, já espera para ver se estão dando passagem. Mas pelo menos ajuda da gente esperar. A gente saber que você pode entrar. Agora, se você não dá a seta, a gente não faz a menor noção. E eu não vou entrar de novo no assunto. Ah, por que está no corredor? Porque eu estou no corredor, porque é melhor para você que eu esteja no corredor. Eu ocupo um espaço que você não ocupa. Se você é contra o corredor, eu quero ver se você é a favor de eu ficar na linha ocupando um espaço de carro no seu lugar. Você não vai gostar disso, tá bom? Abaixo o simplismo, a hipocrisia e o egoísmo. Por favor. E um pouquinho mais de humildade para admitir erros. Isso é bom, faz bem e o Brasil está muito necessitado disso. Voltemos. E, cara, beleza. Quando ele chegou, eu falei, cara, eu não vou. É realmente muito trabalhoso. Volto para usar, assim, pego o trem em Pirituba, vou para frente, vou lá para o centro de São Paulo, para Barra Funda, pego outro trem e volto para Osasco. De Osasco eu pego outro trem e vou de novo para um outro lugar, meio assim, meio fazer ir de volta, sabe? Muito chato. E um trem realmente que é um pouco assustador, porque é muito cheio. É um trem até bem moderno, bem confortável, é um trem que dá poucos problemas em comparação com os demais, essa linha, acho que é Safira, que vai de Osasco para a zona sul de São Paulo. Pega a Marginal de Pinheiros aqui. E eu sei que pedi desculpas, me comuniquei com a empresa e foi até muito bom que eu estava lá. Teve uma hora que precisou de uma decisão e precisou de uma mão para fazer. Eu já explico. É uma odisseia. É interessante porque é uma odisseia. Beleza, né? Cheguei de manhã, fomos, tomei um café, comi um pãozinho e tal, beleza, voltamos e aí começaram a trabalhar. Aí meu camarada, Sidney, começa a ligar. E já que tinha uma peça que é importante e difícil, que foi foi o par de cabos do freio de mão,
Ele ligou para o mesmo cara, que é uma pessoa de confiança dele, não fez nada errado por má vontade. Ligou pro cara. Ó, você tem aí o tambor, o par de tambor, né, do estilo e as lonas? A pergunta do cara foi que arrebentou tudo. O cara virou e falou, ué, mas ele é tambor, não é disco? Não, esse aqui é tambor, o 2003 até o 2007 é tambor, não é disco traseiro. Ixi, então te vendi o cabo errado. Mas não. Você lembra que eu falei que sábado passado o cara ficou até as 3 da tarde consertando, colocando, instalando o par de cabos do freio de mão. Pois é, ia ter que tirar. E ele só tinha aquele, lembra que a gente comprou comprou no próprio sábado anterior, porque não se achava em lugar nenhum. Então, aí falei, meu, agora fudeu. Falei, não, é bom que eu não tenha ido, porque se precisar eu vou comprar, fazer, ir atrás de alguma coisa. Beleza. Vai ele procurar de um lado pro outro, do outro pro lado, pra cá e tal. Mandou os meninos começarem a desmontar. Encontrou em uma outra autopeças, mandou trazer e tal, o meu distribuidor, não sei o que, tal. Foi desmontando, enquanto isso esse outro senhor falou, não, vou trazer, tal. Chegou a peça perto do meio-dia, 11 e pouco. Eles puseram no carro e viram que não era ainda a peça certa, por incrível que pareça. Eu vi na embalagem, estava escrito Fiat Estilo 2003 a 2007, 2003, 2007. Cabo, um de cada lado, né? Cabo do freio de mão. Incrível, cara. E não era. Não era. E aí foi a parte que foi importante eu estar lá. Gente, lá naquele sábado a gente ligou para Mercado Car, que é uma referência de peças de carros, tem variedade, é um super gigante, tá virando um mega monstro de autopeças. É super cheio, funciona 24 horas, tem várias lojas e as lojas estão cada dia mais gigantes. Estão abrindo novas unidades e tudo. Então eu falei, meu, só tem um problema, né? Eles não entregam, você tem que estar lá. E tem que estar lá para comparar peças mesmo. Eu falei, mano, vamos pro Mercado Car. Peguei o carro ao meio-dia, levei o cabo que estava instalado, ainda bem que ele não tinha jogado fora aquele que foi instalado lá no sábado passado. Não é que ele não tinha jogado fora, estava no tambor de sucata para jogar fora. Toda oficina mecânica tem um tambor de sucata. E aí eu consegui pegar o modelo, levei na Mercado Car, descobrimos que não adiantava a adaptação, tinha que ser exatamente aquele. Ó, tem que ter essa molinha na ponta de cá, os conectores têm que ser exatamente iguais,
E principalmente o tamanho, não pode faltar um dedo, não pode faltar 1 centímetro. Eu sei que eu fui pra lá, peguei até um carrinho que ele tem lindo, que tá vendendo, tô ajudando ele a vender, até coloquei no Facebook para quem se interessar, um Uninho 2002, lindíssimo. Uninho, né, cara? É aquela carrocinha, né? Mas e ainda mais pra eu que tenho um puta carro gostoso de dirigir, né? Fui, comprei, comparei, tal. Eu no Mercado Car, acabo virando criança, né? Comprei um monte de coisinha, de porcariazinha, coisinha. Tem umas banquinhas, umas barraquinhas lá dentro de uns biombinhos de coisas baratinhas, de tudo, inclusive para carro, moto, algumas coisas assim. Enfim. E voltei perto de 2 da tarde, quase 2 da tarde voltei. E aí eles começaram, era efetivamente a peça, eles começaram a montar. Eu sei que, olha, meu amigo, depois ainda tinha a parte de ajustes e ainda tinha a montagem. Vai, fi, vai. Ainda tinha a montagem das lonas novas e dos tambores novos. Mas enfim, 5h30 mais ou menos eu estava saindo de lá, extremamente cansado, mas finalmente com as peças certas instaladas. E ainda bem que eu estava lá, ainda bem. Eu duvido se na última vez que ele viu que a peça não era aquela, não sei se ele conseguiria ir lá na Mercado Car, parar, deixar todo mundo lá, pegar o carro e ir lá. Ele até conseguiria, mas teria que ver como é que estaria, né? Na hora que eu fui não tinha ninguém para ir. E acabamos resolvendo isso. Agora eu só vou precisar voltar lá sobre esse assunto daqui a algumas semanas para ele regular. Ele regular o freio, porque tá se ajustando, né? Peça nova, para esse tipo de coisa tem que ir ajustando e acompanhando. Enfim, já tá com um bom freio, não ainda o ideal. Tá certo, viu, tia? Tá certo. Mas enfim, ali eu até perdoo, porque não dava pra... Não dava muito pra saber. Isso aqui que eu tô andando aqui, ó, isso aqui é gravíssimo, cara. Eu tomei uma multa de R$700 na Suzuki. Falar nisso, hoje, na hora da volta, eu vou passar no GC, passar na oficina pra dar uma olhada nela, ligar e tal. Não sei se eles estão conseguindo ligar, calibrar os pneus, essas coisas que se fica parada vai deteriorando, né? E eu preciso também, deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu acho que eu preciso também trocar o óleo dessa moto. Já deu os 1.500. 1.613, cara. Eita, mas já começa, né, cara? Já começa. Agora a motinha moderna, cara. Tem controle digital aqui pra eu acompanhar. Tem que ir lá, né? Não sei se eu troco hoje ou se de repente eu deixo. Apesar que se eu deixar... posso deixar aí amanhã, né? Perto do almoço, voltar pra trocar novamente. Aqui é o japinha que eu como, ó, de vez em quando. Acho que eu vou vir aí hoje, não sei. E é isso, gente. Eu passei a viagemzinha contando da saga do carrinho. Cheguei em casa. Bom, o Cauê tava com o tio, né? O tio foi buscar e tal. O Cauê tava com o tio dele. De boa, tranquilo. Ele adora ficar lá com o tio.
Ele brinca muito, né? Ele zoa muito, ele é muito energético, cara. Ele precisa de espaço e de vez em quando é bom essas fugidas dele pro tio que tem quintal grande, tem rua, tem um ou outro coleguinha, amiguinho pra brincar e tal. É muito bom pra ele. Ah, cara, eu vou por aqui sim. Isso. Quanto mais colado, melhor. Pra evidenciar que eu tentei ficar no lugarzinho certo. Beleza? Agora aqui eu arrumo pelo lado de fora. Descendo da moto e arrumando a bichinha. Pronto. É isso aí, gente. Não sei se gravou, eu esqueci de carregar a maquininha hoje. Mas, enfim, se não perdeu grande coisa não. Não vou refazer o tema só por causa disso. Beijo do gordo, até daqui a pouco. Tchau. Deixa eu ver aqui. Como é que tá isso aqui? Aqui, deixa eu ver. Acho que é isso, né? Acho que deu aqui. Boa tarde. Acabamos de nos falar, né? Mas pra mim passaram-se 9 horas e pouquinho. Dia tenso, cara, bastante trabalho. Até menos do que a minha expectativa. Eu sinceramente, quando eu cheguei eu me lembrei de um fato muito importante. Que hoje é um dia pesado para quem mexe com folha de pagamento. Hoje é dia 5 e dia 7 é domingo. Então hoje os envios do E-Social tem que ser fechados da folha de pagamento de março. E também era o dia, apesar que isso a gente resolveu aí, parece que com todos os clientes. Hoje era o dia do final, prazo final do envio da RAIS, né? A RAIS anual. A segunda obrigação anual, né? DIRF RAIS. Passei minha vida fazendo isso, fiz muito. Todo ano. Enfim, e achei que realmente o final da tarde seria mais tenso aí, mais pesado, e acabou que eu consegui sair às 5 horas. Se os clientes estão ali tentando alguma coisa e vão ligar depois das 5, meu companheiro aí, meu mais experiente, meu mentor, né, ainda mentor, ele, espero que ele não tenha trabalho, né? Ele possa ir embora logo também. Terminou, né? Terminou a semana. E ontem eu dei uma abusada numa coisa que fazia tempo que eu não fazia. Fazia tempo que eu não fazia, é ótimo, né? Eu estava mais longe um pouquinho dos meus canais que me ensinaram muito no meu conceito de me tornar um agnóstico, de fortalecer o meu conceito de que conceitos religiosos são invenções humanas, interpretações humanas, enfim. E ser mais feliz. Eu deixo isso muito claro, que depois à medida que essas minhas decisões
foram se solidificando, eu me tornei uma pessoa mais feliz, mais plena. Eu me tornei mais responsável por mim mesmo. Eu me tornei mais responsável e mais... hoje eu admito meus erros com muito mais facilidade. Eu não me escondo atrás de nenhum misticismo, nenhum. À medida que eu consigo identificar que eu estou usando um misticismo, eu descarto. Eu o ponho à prova, porque não precisa muito, mas eu descarto com relativa facilidade. E houveram canais aí, há coisa de 4, 5 anos atrás, que eu comecei a me interessar mais, comecei a me abrir mais, me permitir mais. À medida que eu fui eliminando o fantasma do Deus humano, né? O fantasma do Deus humano é aquele cara que fica na sua nuca aqui te ameaçando. Não mexe com isso que senão você vai pro inferno e tal. Ele é um cara que ele fica muitos anos com a gente, né? Então a gente acaba meio que se acostumando a obedecer a ele, a levar ele a sério, né? E quando a gente consegue abrir uma portinha básica de curiosidade, é como se a gente o desafiasse e falasse, vem cá, que mesmo você está falando? Vamos conversar? E aí ele não tem argumento. Ele é fraco, ele é muito fraco. E à medida em que eu fui abrindo essa portinha, se abriu uma maior logo depois, e se abriu uma outra um pouco maior e outra ainda, e eu fui me tornando cada dia mais livre. Eu fui me tornando cada dia mais honesto comigo mesmo. Eu fui me tornando cada dia mais responsável, mesmo que insignificantemente, ao modelo que o mundo se tornou e está se tornando, não para mim, mas para outros, para tudo, né? Eu sou responsável pelas coisas erradas. Isso me tornou um pouco mais consciente, livre, humilde, menos arrogante, menos prepotente. Isso me tornou, efetivamente, mais feliz. Eu ter me tornado um agnóstico até hoje, né? Não sei se eu vou me transformar num ateu, não tenho nenhum medo disso. A questão é que eu ainda não fui, pode ser que eu nunca vá para o outro estágio. E deixo claro que não se trata de medo nem nada. Para quem como eu assumiu a minha posição, a blasfêmia é a mesma, cara. A blasfêmia é a mesma. Eu gosto de falar sobre isso. Então eu vou abrir esse assunto dessa forma, para torná-lo novamente assim um pouco do que eu já falei, talvez agora com um pouco mais de experiência em falar sobre isso, vem desse conceito, né? Eu gosto muito de explicar algumas confusões que o termo agnóstico leva e que principalmente o consenso correto sobre o que é ser um agnóstico pede que seja explicado. Eu acho importante isso, acho importante que a gente saiba definir o que é e também não aceite definições de outros para ser. Vai, filho, vai. Ele não anda bem no corredor, mas ele tem uma moto super barulhenta que chama a atenção, enche o saco, então a gente deixa passar. Quem é que quer um barulho desse na bunda? Existem algumas confusões quando se fala de quem é agnóstico, quando alguém que é agnóstico se define. Uma vez eu falei sobre isso, uma das definições que eu mais abomino é definir como agnóstico alguém que acha que é uma misturinha, alguém que tem uma ideia do místico, de que seja uma misturinha, de que tudo está um pouquinho certo. Todos os conceitos religiosos estão um pouquinho certos. Então o agnóstico teve até um experimento muito legal, mais ou menos legal, que o Pondé fez, né? Na verdade legal, foi muito bom naquela época. Eu acho hoje o Pondé um cara um pouquinho, vamos dizer, magnânimo da tristeza humana, alguma coisa assim. Mas enfim, um dia eu defino melhor Pondé. Também não é justo eu fazer uma definição dele agora.
É, e ele fez um experimento de chamar para um debate, uma discussão, pessoas tranquilas que professam linhas diferentes de entendimento. Então chamou um ateu, chamou um agnóstico, uma senhora agnóstica, chamou um evangélico, chamou um padre, na verdade era um clérigo, né? É uma pessoa que é casada e tal, e tem filhos e tudo, mas é um colaborador e um disseminador da cultura católica, né? E não sei, não me lembro se tinha algum islâmico, acho que não me lembro. Mas foi legal para se ter uma base. E o grande erro daquele documentário foi muito bacana, todos eles tinham ótima postura. Acho que tinha um judeu também. E todos eles tinham ótima postura. Com duas exceções. O ateu e o agnóstico que eles pegaram, o ateu e o agnóstico que eles usaram tinham erros graves. O ateu era aquele tipo de cara que simplesmente a arrogância torna a sua verdade tão incontestável que ele se torna insuportável. É aquele cara que já brinca logo no começo. A primeira frase dele é: por que você não acredita em Deus? Porque se eu quiser acreditar que existe um unicórnio cor-de-rosa que controla o universo, eu também posso acreditar. Assim, ele é sarcástico de uma forma que ele parece que tenta humilhar. Era um rapaz, era um garoto, ele não tinha muita vivência de vida. Parecia que ele tinha um bom conhecimento, parecia que ele tinha buscado coisas para depois de determinado momento falar: mano, não existe nada dessa porra não. Mas ao mesmo tempo ele ainda não tinha adquirido uma questão um pouco mais importante, na minha opinião, que é respeitar o momento dos outros. Enfim, né? E a senhora que se dizia agnóstica, ela era uma mistura de hindu com brahmanista, com espírita, com católico, com... não, Deus está em todos os lugares, em todas as coisas, ele é uma interpretação geral, ele é um pedaço de todos nós, ele é uma inteligência. Cara, ela falou e não falou nada. E é um aspecto bem interessante que eu não gosto que seja difundido, de que o agnóstico nada mais é do que uma mistura de religiões. Na verdade, meu amigo, toda religião nova é uma mistura das outras. Ela pega um pouco daqui, um pouco dali, um pouco da outra, e ela faz outra. Jesus nasceu, cresceu e morreu, e provavelmente ressuscitou, pelo que quem acredita nele professa, sendo um judeu. Ele não chegou para fundar uma nova religião. Quem fundou a nova religião, com o entendimento que ele passou, com as lições que ele passou, aliás, eu tenho uma ótima notícia para mim mesmo, nas minhas dúvidas que eu sempre tive em relação a contestar os conceitos morais do tal do Cristo, do tal do ensinamento litúrgico do Novo Testamento. Peguei muito boas argumentações ontem. Claro, né, com pensamentos de Christopher Hitchens e de Richard Dawkins. Só, tá bom, né? Voltemos. E esse também é um conceito muito perigoso que eu não gosto nem um pouquinho quando se define agnóstico. Misturinha de coisinhas. Não. Misturinha de coisinha tende a criar uma nova religião. E aí você não é mais um agnóstico. Tem o terceiro cara, que é o ateu. Porque o agnóstico ele é um cara que ele se fode, né? Ele está no meio termo, ele está entre o ateu e o crente, né? E aí o crente fala que ele é um blasfemo, que ele não quer aceitar uma religião, que ele é um preguiçoso porque não quer praticar religião. É isso aí. Boa. A pessoa que crê considera o agnóstico um cara que não quer praticar religião, que tem preguiça de praticar uma religião.
E o ateu é um cara que considera o agnóstico um preguiçoso ou um covarde que não quer admitir que não acredita em Deus. E aí eu prefiro eu definir se eu posso ser qualquer uma dessas coisas. Posso. Realmente a minha busca por uma justificativa de eu não aceitar, e não aceitar significa ter preguiça mesmo. Imagina, eu não quero esses conceitos, eu não quero essas práticas, eu não quero essas liturgias, eu não quero essas homilias, eu não quero esses rituais chatos. E eu não conheço nenhum ritual que não seja chato quando se fala em religião. Foi uma busca para justificar essa minha preguiça de ter que aceitar isso? Não, foi uma não aceitação. É simples, tá? Ao que crê, eu digo clara e tranquilamente: não, eu não tenho preguiça de praticar religiões, eu não tenho saco porque eu não acredito em nenhuma. E eu não acredito em nenhuma, a você eu digo, a você que crê, eu digo, porque eu não acho que o homem seja capaz de entender um conceito próximo de algo como o Deus que ele mesmo diz que existe, diz que é assim, diz que traçou para nós o caminho assim. Não. Nenhuma religião criou um Deus que não tenha conceitos humanos, que não tenha predicados humanos, que não tenha qualidades e defeitos, o que mais me incomoda, defeitos humanos. Se você conseguisse criar um Deus que não tem nenhum defeito humano, mas que só tenha qualidades, mesmo que essas qualidades sejam humanas, até porque, para serem qualidades, tem que ser consideradas qualidades pelos humanos, né? Ele não seria possível, porque não há comparativo, gente. Não há comparativo. Eu acho que esse Deus de todas as religiões, todas elas, ele é a interpretação mística para aquela parte do nosso cérebro que nos tornou o que nós somos, que é a parte que fica perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. E como essa pergunta é a pior de todas, ou seja, cara, eu vou mesmo morrer, eu vou mesmo daqui a pouco deixar de existir, como isso é insuportável para muita gente, ou como ter essa resposta é tão poderoso para algumas pessoas, dá tanto poder, dá tanta sensação de superioridade, que, cara, isso disseminou. Tem quem precisa, porque não aceita o porquê. Então, a grande maioria, a enorme maioria, se convence pelos teoremas místicos de sua região, de sua cultura, da linha do que ele conheceu, do que ele conviveu, do que ele convive. Por isso que o hindu é hindu, porque lá na Índia se pratica o hinduísmo. Por isso que o cristão é cristão, porque no Ocidente, em grande maioria, se pratica o cristianismo. Se difunde. Por isso que ele é judeu. Porque em Israel, o israelita, ele pratica e crê no judaísmo. Tá mexendo no celular, o carro não anda porra nenhuma, aí a gente vai esperando ele não tomar uma decisão absurda e não jogar a gente pro outro lado da rua. Tá. Então, ponto. Eu entendi, eu cheguei à conclusão básica de que os argumentos usados para se criar qualquer religião, qualquer entendimento místico, eles têm interesses humanos, e eles têm interpretações humanas, e eles têm conceitos pura e simplesmente humanos. Eles atendem à necessidade do que aquela linha cultural precisa. Eu não estou aqui tirando a utilidade disso, que eu já falei muitas vezes sobre a utilidade, por exemplo, do cristianismo para a humanidade. Não fosse durante muitos séculos a desonesta ameaça do inferno, por conta de você simplesmente querer sentir prazer,
a humanidade poderia não ter sobrevivido. Porque a falta de higiene, de estrutura para a própria humanidade não permitia que ela continuasse exercendo as suas libidos vertiginosamente. Morria-se com uma gonorreia simples na Idade Média aos 15 anos de idade, 14 anos de idade. A menina se casava com 11, 12 exatamente por isso, porque com 15 os meninos já estavam arrebentando. Mas volto aqui, não quero entrar nisso. Aos ateus que gostam da conversa do o agnóstico é um covarde, ele não quer admitir, eu deixo claro o seguinte: para mim é mais fácil não precisar me defender desse argumento. É mais fácil eu dar uma explicação fácil. Fácil porque é fácil de entender, tanto para mim quanto para os outros, eu acho. Cara, no conceito do religioso, tudo que eu acredito é blasfêmia. É incorreto. Eu deveria estar fazendo alguma coisa. Então eu estou tão condenado quanto. Então não tem nada que me salve, que me deixe em vantagem em relação ao ateu para ninguém. Eu não ganho nada com isso. Nada. Eu não tenho vantagens em me dizer agnóstico. E principalmente, na prática, a prática dos meus atos de dia a dia me colocam exatamente no mesmo padrão, no mesmo patamar do ateu. Eu não faço. Eu não faço uma coisa boa buscando, achando que tem alguém lá em cima olhando eu fazendo a coisa boa, para eu depois ter direito a uma recompensa. Eu não faço a coisa ruim também, propositadamente ou não, já estou fudido mesmo, agora dane-se. Mas na prática eu estou no mesmo lugar do ateu. Não tem nenhuma atitude na minha vida, no meu dia a dia, que seja muito diferente. A questão é o conceito que eu tenho apenas por um mísero, mínimo e irrelevante detalhe. Nessa mesma pergunta, Deus existe? O ateu diz, eu tenho certeza que não existe. E eu digo, não sei. O que me disseram até agora me faz não entender que exista um. Tá bom? Não sei se eu consegui explicar legal, de novo, né? Eu sempre tenho o cuidado, né? Eu não ajo em prol de um Deus e muito menos da interpretação básica humana de um Deus. Toda a interpretação de um Deus, ela é muito parecida. Ah, mas o muçulmano é muito diferente. Não, cara, não. A lei é a mesma, a recompensa e o castigo. As recompensas mudam e os castigos mudam. O judeu, o cristão, o hindu, todos eles terão recompensas e castigos. O kardecista, a base é sempre a mesma. Os detalhes vão mudando, vão se modificando. Agora, não há a menor diferença no resultado que eu vou ter para me falar que eu sou medroso, no resultado que eu vou ter não praticando e não acreditando em nenhuma religião. Nenhuma religião. Ah, mas você não acredita em nenhum Deus. Nenhum que algum ser humano já tenha tentado identificar ou explicar. Opa, puta merda, cara, eu preciso descer. Não é pra ficar aqui, não. Preciso descer. Vou trocar de moto. Vou deixar isso aqui para trocar o óleo e amanhã em algum horário eu desço. Vou pegar a Suzuquinha. Tá bom, gente? É tranquilo a explicação. Há pouquíssima diferença na prática. Há pouquíssima diferença na prática. Mas eu acho que na concepção é diferente. Não se trata de eu não descartar a possibilidade. Não é só isso. É isso também.
mas ela não tem importância para mim. Eu não acho que seja importante eu achar que exista ou não exista. Isto é irrelevante. Isto é irrelevante. Isso não tem importância qualquer. Isso não tem nenhuma importância. Eu fiz merda, tentei passar agora, mas tá super cheio, não vou conseguir. Tá bom? Eu efetivamente não tenho. Você não tem medo do inferno? Não, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não acho que exista inferno. Inferno é uma concepção de criação humana. Ah, mas e o céu é legal? Não, não. Já falei sobre isso. O céu é uma criação de concepção humana. E o céu, sinceramente, ele se assemelha ao inferno no conceito de eternidade que eles se dão, né? Imagine você fez tudo de bom, maravilhoso, e você foi eleito a viver eternamente no reino dos céus, no paraíso. E aí você joga fora tudo, né? Você vira um boi, você vira um ruminante que não pensa, que não precisa fazer nada, não precisa crescer, não precisa evoluir, não precisa fazer nada. Os espíritas tentaram dar alguma explicação maior de que o trabalho continua, de que a vida continua, de que os processos continuam. Essa moça aqui na nossa frente é minha vizinha. Ela põe o carro bem na frente da minha janela. E ela tá fazendo merda aí, hein? E ela está fazendo merda. Se esse farol fechar, ela vai ficar no meio da rua aí. Vai tomar buzinada. Ela é a mãe do Bruninho. Bruninho é figuraça. Molequinho acelerado, velho. Tá bom, gente. Esses são alguns aspectos, eu já falei sobre isso. E aí o católico no meio do caminho, sabendo que a coisa estava ficando complicada, porque se você desse céu e inferno só, você delimitaria as questões. Então, no fundo, todo mundo vai para o inferno. Então ele criou um outro conceito, o purgatório. O católico criou o purgatório. Você não foi tão mal a ponto de ir para o inferno na eternidade, mas você não foi bonzinho, você teve erros aí que também não te permitem ir lá para o céu e curtir a vida numa boa. Então você vai passar um tempinho aí purgando os seus pecados. E depois você volta, depois você vai para o céu. Gente, bom fim de semana. Até mais. Vim trocar as motos aqui. Acho que não vai dar pra fazer mais nada aqui. Beijo do gordo. Tchau.